estudar aqui são as 4 maneiras que Jesus se comporta no dia mais difícil da sua vida. E para tanto eu gostaria de ir à Bíblia, pois sem ela não há pregação. Então, se a gente entende que Jesus teve um momento muito difícil na sua vida, então como é que ele se comporta nesse dia bem difícil da sua vida? Vá comigo ao Evangelho de Lucas, por favor, no capítulo 22. Tem como colocar ali? Fazer esse favor, o pedagogo gosta disso, né? Dá maior valor a isso. Isso, mas eu quero que você coloque o versículo 42, por favor. Então, como é que Jesus se comporta no momento mais difícil da sua vida? A primeira lição está aí. Eu vou usar esse recurso para poupar também a minha voz. Lucas, o Evangelho de Lucas, que foi escrito aos gregos. Lucas não era discípulo, era gentil. Vale a pena dizer isso, que ele, sendo gentil, ele escreve 2 livros, o Evangelho e Atos. Ele estudou medicina em Antioquia e, além do mais, ele era historiador. É por isso que quando ele escreve o Evangelho que leva o seu nome, ele diz que através de muitas pesquisas, daí vem a palavra historiador no grego koiné, pois ele tinha 2 formações, médico e historiador. A primeira maneira que Jesus se comporta no dia mais difícil da sua vida está em Lucas 22, 42, que diz, dizendo, Pai. Depois do Pai tem o quê? Uma vírgula. Então, se essa vírgula chega depois do Pai, ela deve ser analisada. Pois a palavra, o termo ou a vírgula nesta frase, no Aurélio, significa pausa de respiração na frase. Então, eu não posso ler sem respirar. Ele está no Getsemane, ele está no Jardim das Oliveiras, sim ou não? Estou na Bíblia ou não estou? E ele sai do último momento de reunião da ceia, estabelece a ceia. O Judas já tinha saído nesse momento para concluir o seu ato de traição com os sacerdotes, e ele vai para o lugar de oração chamado Monte ou Jardim das Oliveiras. Deixa eu explicar algo aqui. A oliveira é uma das 3 árvores fundamentais da cultura judaica. E essas 3 árvores, ela aparece muito no livro de Abacuque. Figueira, que dá o figo, a oliveira, que dá a azeitona, e a videira, que dá a uva. São 3 árvores importantíssimas no mundo judaico. Mas tirando as 2, oliveira, ela vai dar azeitona. E essa azeitona, ela seria colhida no jardim, tantos outros, e era prensada. A palavra prensar ali são pedras em cima de pedras, para prensar a azeitona, para sair o líquido. E é interessante, escute, que a mesma azeitona era prensada 3 vezes. Então, se você está sofrendo uma vez, ainda tem mais 2 vezes aí. A azeitona, ela era prensada 3 vezes. Na primeira, saía o líquido mais fino, mais puro, perfeito. E esse líquido era para a igreja, para o sacerdote. Depois prensava as mesmas, saía o segundo líquido, não muito bom, já um pouquinho misturado, que era justamente para vender no comércio, para tirar dinheiro para a família. E o terceiro, que já não tinha quase valor nenhum, servia para fazer pão, para iluminar a casa dos crentes. Então a azeitona, ela passava por esse processo. Então Jesus escolhe esse monte, que é algo profético. Ele está orando, olhando tantas árvores, mas ele seria espremido, ele seria crucificado. E uma outra observação que hoje, quando eu estava me arrumando, que a oliveira, a palavra oliveira,
no radical do grego koiné, significa perseverança. Como? Pensa comigo. Quando Moisés solta o pombo traz o que no bico? Um raminho, Noé, um raminho de oliveira. Por que não traz de uma figueira? Por que não traz de uma videira? E sim de uma oliveira. O que significa que todas as árvores foram destruídas no dilúvio, mas a oliveira, não. Não, você não entendeu? Levanta a mão que eu vou dar a bênção apostólica e não vou para casa. Você está ligado? Está pegando? Então, se o dilúvio chegou, mas se tu és uma oliveira, tu vais resistir esse dilúvio. Amém? Você vai resistir esse dilúvio. Mas a ideia ali do primeiro momento, como Jesus se comporta? Ele diz: Pai, passa de mim. Só que o cálice, mas ele entende que é sua hora, ele diz: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, a primeira lição que eu quero deixar e clausurar na sua alma essa manhã é que no momento mais difícil da vida de Jesus, ele chamava Deus de Pai. Aleluia. Não, eu vou embora, você não está captando. Ele chamava Deus de Pai. E eu estava vendo o pastor Ângelo pregar em João 17, aparece várias vezes a expressão Pai. Na oração modelo de Jesus, ele diz: olha, quando fores orar, comece assim: Pai Nosso. Então, nos momentos bons, ele chamava Deus de Pai. Agora, no momento ruim, ele continua chamando Deus de Pai. Então, ele não muda. Oh, pena que a minha voz está ruim. Ele não muda o seu comportamento. Ele continua com a mesma visão. E a palavra Pai aí no grego koiné é comunhão. Porque quando o filho fala Pai e o pai chama filho, o filho é aquele que entra na casa do pai, vai no quarto do pai, deita na cama do pai, tem liberdade, não pede permissão para entrar. Então o que me trouxe aqui para a gente pensar essa manhã é que o teu dia mal você precisa conservar a sua comunhão com o Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você não pode mudar, porque a nossa tendência é começar a espraguejar. Quando o dia está bom, a gente, ô papai, maravilha papai, mas quando chega as dificuldades, o que nós queremos fazer? Aí não vem a igreja, abandona, aí acha que Deus não é pai, é inimigo, é primo. Deu para entender ou está difícil? Mas Deus está mandando eu dizer através da palavra, é a palavra que está falando, que no teu dia mal, continue tendo comunhão com Ele. Pai, 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 Pai. Então vejam que Jesus, ele começa a oração chamando Deus de Pai, e termina a oração chamando Deus de Pai. Então ele poderia estar dizendo assim: ó Deus, ó Senhor. É como uma vez eu estava até lá, esse final de semana eu vou para lá, estava há muitos anos atrás em Sorocaba, e um camarada foi orar, e ele orou, a oração dele, Ângelo, foi tão alta, que ele, oh Deus das galáxias, não sei o que, dos astros, das estrelas, e eu me perdi na oração. Eu digo, meu Deus, ele está indo lá na lua, onde nós vamos parar nessa oração? Quer dizer, Deus não precisa de nada disso, Ele é Pai. E o filho não pede permissão para falar, ele fala, ele beija, ele abraça, porque ele é pai. Então o que Deus quer nos ensinar esta manhã é que no teu dia difícil, mantenha a sua comunhão. Porque antes de ir para o Getsemane, ele chamava Deus de Pai. No Getsemane ele continua chamando Deus de Pai. Se tu não entender essa, eu vou embora. Na cruz ele vai continuar chamando Deus de Pai.
Então ele não muda o seu comportamento. Ele não muda o seu relacionamento com Deus. Podem ver, lá na cruz, que é o tópico que nós vamos abordar, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu quero que você pegue na mão desse obreiro, dessa irmã que está do teu lado, e diga: no pior momento da sua vida, conserve a comunhão. Pai, 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 Pai. Ele é Pai. Ele é Pai, você está entendendo? Mantenha, chegou a luta, é Pai. Chegou o dia mal, é Pai. Chegou o problema, é Pai. Chegou a doença, é Pai. Na crucificação, é Pai. Nós temos que manter isso. Essa é a ideia do momento difícil de Jesus. Ele mantinha a sua comunhão com o Pai. Então, a ideia do dia mal não é te afastar do Pai, é te aproximar do Pai. Você está entendendo? A ideia dessa dificuldade que você passa é te aproximar. Chama-se aproximação. Quanto mais luta, mais você se aproxima. Então, quando eu li esse texto dentro do carro, eu fiquei assim, maravilhado, porque ele sabe que seria preso. Ele sabe que ele iria ser crucificado. Mas ele continuava com a sua comunhão. Ele não deixa de chamar Deus de Pai. Então, que essa manhã você entenda, meu irmão, que os dias, eu não estou pregando a ausência de dias maus aqui. Eu estou falando que no dia mau, você precisa manter a sua comunhão com Deus. Você precisa adorar Deus. Opa! Você precisa adorar Deus no dia mau. Você precisa vir à igreja no dia mau. Você precisa manter-se com a mesma vocação e comportamento antes do dia mau. Porque antes do Getsemane ele está na ceia. Ele está bem. Ele está feliz. Há uma treta ali com Judas, mas depois ele vai embora, o Judá, e volta a alegria para a ceia. Então por que eu tenho que mudar o meu relacionamento com Deus quando chegam as lutas? Ou quando chegam, melhor dizendo. Por que eu tenho que mudar o meu foco de relacionamento com Deus quando vem a tempestade? É isso que Deus espera de cada um de nós. Que eu sempre o chamei de Pai dos momentos bons. E Ele quer que você continue chamando de Pai nesse momento difícil que você está passando. Eu quero que você levante a mão e dê glória a Deus se tu entendes isso. Ele continuava tendo comunhão com o Pai. Ele não deixa de chamar Deus de Pai. Ok? Mas a segunda atitude de Jesus, no momento difícil da sua vida, escute bem, está também no Evangelho de Lucas. Agora vá para o 23 e coloca o verso 35. Vai doer só um pouquinho essa aqui, mas fica feliz. Lucas 23. Coloca aí nesse telãozinho aí. E o versículo 34, por favor. Achou, meu irmão? Está achando, né? É que eu estava regulando as câmeras. Ah, entendi. Beleza, não tem pressa. Tem ônibus para ir mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo. Ó, a primeira atitude de Jesus no dia mau, ele manteve a sua comunhão com o Pai. Mas não foi só isso. Além de comunhão com o Pai, eita, essa aqui é forte, né? Nós temos aqui a segunda atitude de Jesus no seu dia mau. Lucas 23, 34 diz assim: e dizia Jesus. Quem dizia? É assim que a gente aprende, né? Em Pindamonhangaba, quando a gente estudava a homilética, era isso. O pastor dizia assim. E dizia Jesus. Aí ele perguntava: quem dizia? Jesus. Então Jesus está dizendo: Pai, tem uma vírgula, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo bem, olha para mim. Jesus está, isso aqui é muito difícil. É muito difícil. Mas Jesus está sendo crucificado.
E ele está pedindo perdão para os seus algozes, que o pai o perdoa. Porque a ideia aqui é uma ideia de pedagogia paterna. Toca em você, se toca no seu filho, toca em você. Então, a ideia paterna aqui, ela é tão legal, que Jesus pede ao Pai que o perdoe os seus algozes ali. Por quê? Porque estavam ferindo o filho dele. Minha mãe dizia, mexe comigo, mas não mexe com meus filhos. E às vezes quando mexe com a gente releva, a gente deixa. Mas quando mexe com os nossos filhos, a gente já é mais complicadinho. Então, Jesus está pedindo, num momento difícil da sua vida, e Ele está perdoando. O grego koiné, Jesus perdoa, então Ele pede agora que Deus perdoe. Você está vendo que a Trindade, ela está sendo acionada, o Pai e o Filho. Então, perdoar quem faz mal. Ele, dentro do Getsemane, ele vem sofrendo. Sim ou não? Sim. Chicotadas, cortaram do seu lado, coroa de espinho. A ideia não é revidar agora. Essa é a ideia. Mas no segundo momento mais difícil de Jesus, nesse dia tenebroso, ele age e nos dá a maior lição. Nós temos que perdoar quem nos fere. Não vem dizer que não. Brother, eu estou bem leve hoje. Falo mesmo. Quando a gente começa com 50 anos, a gente fala cada coisa. Não adianta falar, não perdoo. Meu, Deus não recebe teu culto. Não pensa que Deus é burro. Deus não é idiota. Ah, mas foi Ele que fez. Não fizeram a Jesus, mas é Jesus que perdoa. Agora nada de glória, né? Se eu estivesse pregando, toma a chave, estava sapateando. Perdoar no dia mais difícil. Perdoar quem sangra, quem maltrata, quem atinge sua casa, quem atinge sua vida, quem atinge seu ministério, quem quer fechar as portas, quem difama, quem calunia, quem vai para a internet. No dia mais difícil de Jesus, ele é nobre, ele é digno. Opa, senti uma graça agora. Ele é correto, ele realmente vive o que pregou. Aleluia. Ele diz, eu perdoo, perdoe também, meu Pai. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Então guarda mágoa, solta esse trem, faz como eu, irmão. Dá de dedo. E eu dou, osso também. Não estou nem aí. Mas não consigo guardar. Porque se eu guardar, eu adoeço. Porque o sanguíneo com raiva, ele não pode guardar, não. Ele tem que explodir, sair chutando alguma coisa. Senão ele morre. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o teu dia mal chegou. E esse dia mal, quem te maltratou? Jesus está lá no cruz, olhando lá embaixo aquela turma que desde madrugada está batendo nele. Desde madrugada está ofendendo, machucando. Ele foi zombado. Ei, tu não é filho de Deus aí? Oh, faz alguma coisa. Salvou. Mas ele disse, eu perdoo. Pai, perdoa também. Aleluia. Eu quero que você entenda, eu tive o cuidado de ir no grego koiné, eu gosto dessa área. E no Brasil alguém diz assim, ele fala muito dos originais, é porque se original eu entendo português. Só para você conseguir, eu amo isso. E sou eu que estudo, não é o irmão que está falando, então ele que fica pregando bobagem. A ideia aqui é uma ideia paterna. É como se Deus estivesse absorvendo toda a dor do filho. Peraí, mexeu com meu filho? Ele é inocente. Não é assim que a gente age? Estou mentindo aqui. A gente não age dessa forma. Mas meu filho é inocente.
Aí você pega a luta dele, não é? Você pega a dor dele, não é? Você pega o problema, sim ou não? Então coloque Deus como um pai agora. Tire a parte divina de Deus. Coloque Deus como um pai. Então Deus está só guardando. Deus só está acumulando. Deu para entender? Deus só está pensando. Então Jesus, sabendo disso, ele ora ao Pai. Não. Aí vem aquele filho que é inteligente. E vem aquela mulher que é sábia. Vem aquele obreiro que é capaz. Não, não revida não. A ideia aqui não é alguém colocar lenha. A ideia aqui é alguém se levantar e falar, não. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe com quem está mexendo. Ele está falando porque ouviu falar. Ele está produzindo o que ele ouviu. Ou reproduzindo o que produziram. Então a ideia aqui é de perdão. Aleluia. Meu irmão, quem fala mal de, porque falar de é errado, falar sobre é bom. Quem fala mal de você não te conhece. Ouviu falar. A internet gera coisas que não existem, que não são reais. Aí você de tanto ouvir, bom, eu completei 26 anos que prego, só como casado. Não quero nem contar a minha fase da adolescência, senão vai muito longe. Como casado, pastor, 26 anos. Você já imaginou quanto que já produziram contra mim e a minha família? E minha mulher é uma santa, o Ângelo sabe. Não faz mal ninguém. Uma santa, mulher desse tamanho, caladinha, na dela. Só quer sapato e shopping, né? O prazer dela. Uma maravilha. Então tá bom, eu vou aguentando isso aí. Então não mexe com ninguém, fala. Já viu quanto já produziram? Então não era para esses 26 anos eu guardar tanta coisa aqui e posso rasgar? Quem fala mal de mim são pessoas que eu já ajudei, já fui pregar, já não recebi oferta para ajudar o trabalho dele. Pediu ajuda, vem de graça, pastor, me ajuda, ou pega metade. Amém, é o reino de Deus. Mas esses são os primeiros a falarem mal de nós. E eles acham que a gente não sabe. E eles acham que não chega no nosso ouvido. Aí o camarada encontra a gente, beija a gente, vou falar, agora estou nervoso. Cheira a gente e acha que a gente não sabe que ele matou o nosso nome lá. A gente olha, esperando uma atitude, o cara, oh, meu, saudade. Dá vontade de dor. Eita, não sei, ó, cinturão, só essa fibela nas costas, para prender. Mas Deus está nos ensinando hoje. Perdão. Aleluia. O bem da tua alma, o bem do meu coração, o bem da minha vida e da tua vida. O dia mal chegou, sabe o que você vai fazer? Vai perdoar. Então, sabe o que significa a palavra perdão no grego? É lembrar sem mágoa, já ensinei aqui. Mas a palavra perdão no radical, sabe o que significa também? Você tira a culpa de você e joga nele. Você está entendendo o que eu estou falando? Perdoa e deixa o resto com ele. Porque perdão é perdoar e falar. E abraçar. E sentar do lado. Perdão não é perdoar e segue para lá que eu sigo para cá. Isso não é perdão. Isso é conversa para Maria dormir. Perdão é perdoar de coração e não lembrar com mágoa. Lembrou que feriu, mas não tem mágoa, não tem problema, e o nome de Jesus é glorificado de uma forma extraordinária. Só tem um caminho para o Carvalho Júnior nesse ministério: perdão. Não tem outro caminho. Não tem. Ó, o negócio é tão difícil, tão difícil. Eu tenho um filho de criação, Jefferson. É um camarada de maior confiança que eu tenho. Ele é presbítero. Consagraram ele. Não tem mais critério hoje, né? Só não tem mais critério. Consagraram ele a presbítero. Não há mais critério. Mas ele está comigo 15 anos. Então ele resolve meus problemas, ele briga por mim. Ele que entra na internet, que eu não tenho Face, não tenho nada disso. Ele que entra e tal, ele resolve as paradas.
O tio dele é pastor em Belo Horizonte. Nós chamamos de cabeça branca. Porque as cães, não é? Uma vez o irmão disse cães brancas. Cão já é branco, as cães já é branco. Cães branco é pleonasmo. É 2 vezes branco. Então ele tem cabelo branco já o senhor já tal. E a mulher do pastor, viu, pastor? Ligou para uma irmã que mexe com flores. Ô, minha irmã, vai ser aniversário do pastor. Vamos fazer uma festa. Aí, que maravilha. Top. E a mulher do pastor acreditou. Quando desligou o telefone, não vou usar os termos do Ângelo, porque, meu Deus, né? Mas a santa do Senhor eu não consigo nem rir. O irmão disse que vai me dar $50 se eu não achar graça. Cadê esse irmão que falou no café lá? Acho bom. Aí, a irmã que pegou o contato, faz um áudio, falando com uma outra irmã. Como pode? A mulher do pastor acabou de me ligar. Fazer aniversário de pastor. Que bobagem. Gastando dinheiro à toa. Né? Falei um monte para ela. Ó, tá mentindo sobre mentira. Falei um monte para ela. Que não ia fazer, que não concordava com isso. E vamos acabar. Só que Deus é tão bom que na hora dela mandar o áudio, ela manda para a própria esposa do pastor. E eu vi o áudio, eu ouvi. Irmãos, nem malandro fala daquele jeito. Olha, nem malandro. Eu ouvi o áudio. Eu ria. Eu Jefferson ria. Eu ria com cabeça branca. Agora, a irmã entra na igreja, olha para a pastora e... Você está entendendo? É difícil, não é? Por que a irmã não foi sincera? Disse, pastor, essa parada não é para mim, não gosto, não quero fazer. Não é mais bonito? Hein? Por que tem que agir assim? Mas infelizmente a irmã tem que perdoar a pastora. Tem ou não tem, pastor? Tem que estar do lado. Alguém pregava antigamente, a minha geração, que eu honro, só não estão honrando mais a minha geração. Esses menininhos que estão surgindo agora, viu, menininho? Vocês estão surgindo agora pregando, tirando a fralda, talco, vocês estão destruindo a gente não presta mais. Só que vocês estão pregando coisa também que não está na Bíblia. E esse ano, se eu for nos Gideões, se prepare, eu vou rasgar o tempo de vocês. Vou bater em gente ali, vou dar até nome, não estou mais nem aí. Chega. Sabe quando tu está livre? Eu estou livre. Estou livre. Alguém diz assim, que o maior desafio da igreja é missões. Beleza, é que eu acho. Evangelizar. Tá beleza. Mas não é só isso não. Existe um grande desafio nosso. É o que Paulo escreveu. Suportar o seu irmão. Esse na minha opinião, é o pior desafio da igreja. Que pregar o evangelho para o ímpio, o Espírito Santo vai e fala. Mas eu suportar com alguém que me fere na igreja. Aí o cara que fere, o irmão que fere a gente, está lá com a mão levantada, orando, dando glória a Deus, como se nada tivesse acontecido, com uma Bíblia desse tamanho. Só que a ideia é perdoar. O Ângelo não disse, um novo mandamento, amar. Jesus não está pedindo para você amar, Jesus está mandando você amar. É a mesma coisa do perdão. Ele não está pedindo, ele está mandando para o bem da tua alma. Aleluia. Eu quero ainda pregar sobre a arca de Noé. Estou dentro agora? De olho em você.
Pensa no lugar. Ei, quem queria estar na arca de Noé? Alguém queria? Que lugar ruim. Aquelas bicharadas. Essa frase eu não... Olha aí, o termo do teu marido. Fazendo aqueles trem lá que fede, você sabe o que é. Aqueles bichos. Alguém disse que eles ficaram drogados. Eu não acredito. Estão inventando tanta coisa. Eles ficaram drogados lá. E aí, não, nada a ver. Mentira. Imagina, mais de 100 dias naquele trem. Era o melhor lugar do mundo, mas era o único lugar seguro. Sai da arca, tu morre afogado. A igreja é perfeita, mas é o único lugar que Deus ordena a bênção e a vida para todos. Então, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas fraquezas, nós temos que nos suportar. Aleluia, aleluia. No teu dia difícil, perdoe, 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 perdoe. Perdoe. Eu vou ficar falando até você dar glória a Deus. Perdoe, 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 perdoe. Porque é muito psicológico e didático. Se você não perdoa uma, duas, três, você não perdoa mais. Seu coração já cauteriza. Se você não tem sensibilidade mais, é um perigo. Se você não tem aquele negócio, alguma coisa está errada. Se você não sente alguma coisa, se você não vem água sobre o canal lacrimal não funciona, cuidado, tem alguma coisa errada. Eita, se a Bíblia não fala mais, tem alguma coisa errada. Se a oração não te quebranta, tem alguma coisa errada. Se tu não sentes nada, é porque tu é um robô. E há um detalhe: ninguém passou pelo que Jesus passou. Eita, queria ter voz para falar. Ninguém sofreu o que Jó sofreu. Irmãos, a prova maior de Jó não foi ter perdido filhos e nem riqueza. A prova maior de Jó é ser acusado do versículo 3 até o versículo 42. Do capítulo 3 até o 42. Por quem? Pelos amigos. Tu já lê a história de Jó, irmão, abre o olho. A primeira, a aprovação 1 e 2, é 1 e 2. Do capítulo 3 até o 42, só é Jó fala, os amigos falam. Os amigos condenam Jó, é só isso. Fica até chato. Fica até uma leitura chata. Fica ou não fica? Porque um acusa e o outro defende. 3, 4 acusando. Mas lá no 42, Deus entra em ação e diz assim, olha, irmão, cuidado, eu aprendi isso, eu fico com medo de hoje. Deus chamou Elifaz e disse assim: quem mandou vocês falarem coisas nécias para o meu servo Jó? Eu não mandei. Irmão, Ângela, se não tivesse o 42, eu ia matar Jó. Mas quando eu leio o 42, eu entendo que tudo que os amigos falaram partiram deles. Não partiu de Deus. Mas Deus disse assim: prepara um altar, porque eu vou falar para o meu pronome possessivo. E o meu servo Jó vai orar por vocês. Se tu não entender isso, eu vou no teu cangote. Jó podre, macilento, leproso, descascando, fedendo, sem dente, sem cabelo, sem unha. Ele vai orar assim. E Deus é santo. Deus não poderia receber a oração de um homem podre. Pode? Não. Mas no ato que ele ora, Deus cura. Aleluia! Ele começa a oração doente, mas quando ele termina a oração, ele já está curado para a glória de Deus. Meu irmão, procure alguém que você feriu. Faça isso. Eu não sei se é a nossa velhice. Não, Ângelo não tem nem 30, eu acho. Não sei se é a nossa velhice. Não, também o senhor é bem novo, mais do que eu. Não, 40. Não sei se é a nossa velhice. A nossa também.
40 e poucos anos, né? 36. Então, não dá para... Não tem ninguém mais velho aqui. Oh, meu, chegou, apareceu. Levanta a mão e dê glória. Vocês estão entendendo? Procure alguém. Ei, eu olhando no espelho, na hora que eu estava me penteando, porque eu não preciso de muita produção para ser bonito, eu já nasci. Mas na hora que eu estava me penteando, não marque ninguém. Perdoe. Aleluia. Não culpe ninguém. Eu aprendi com o Jefferson, que ele é um camarada cheio de tiragem. O Jefferson, meu pai, não são as pessoas que nos decepcionam. Somos nós que depositamos muito nessas pessoas. Ninguém me decepcionou aqui, nesses 10 anos. Foi o Senhor que acreditou demais. Desse jeito. Aleluia. Ninguém me decepcionou no Brasil. Foi a crença que me ensinaram que tem que acreditar. Então, a gente espera muito das pessoas. O erro é nosso. Elas estão fazendo só o papel delas. Aleluia. Elas estão só fazendo o papel delas. Ninguém decepcionou Carvalho Júnior. Uma vez eu cheguei, ele que viaja comigo, ele é uma pessoa que entra no quarto, olha embaixo da cama, abre o guarda-roupa. Diz que é isso? Não, vamos ver se tem alguém aí. De repente tem alguém. E tem uma coisa, e às vezes ele está com vontade de ir no banheiro, ele só vai quando eu vou. Ele espera a cama que eu vou escolher. Às vezes você é essa. Aí ele vem para cá, eu digo, não é essa. Ele vem para cá. E eu cheguei uma vez zangado numa recepção. Digo, fala lá, dá o nome lá, porque eu não quero falar com ninguém. Não. Ele olhando. Aí ele disse, o que está acontecendo? Eu estou cansado! Ele disse, a culpa é sua. Ninguém me decepcionou. Aleluia. E nós que colocamos muito para as pessoas e elas não devolveram. Então, não culpe ninguém. A culpa é nossa. Um coração bom, generosos, queremos ajudar, queremos estender a mão, queremos pegar o camarada do nada e fazer algo. Daqui a pouco ele vai embora. Ele nunca mudou. Ele era assim sempre. Mas nós colocamos tanta credibilidade nele e a culpa é nossa. Então ninguém te decepciona. Foi você que colocou muito nele. Então Jesus está nos ensinando esta tarde, esta manhã. Não fique revoltado com quem te fere. Sofra, dá vontade. A gente quando passa a luta, a minha mulher diz, grita aqui. Eu grito em casa. Grita no carro, eu grito no carro. Solta aqui. Eu te entendo. Estou contigo. Tem dia que eu saio com o Jefferson nas BRs gritando. Que eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu não sou rico. Faço mal para ninguém. Já viu fazendo mal a alguém? Ajudo muita gente. Tenho um coração bom para ajudar. Dou o microfone para outros pregarem no meu lugar. Já fiz isso várias vezes. Mas é esse infeliz que vai nos trair. É esse infeliz que vai falar mal de nós. Que dói, porque o camarada está comendo no teu prato. Estou dividindo comida com ele. Eu sei, eu entendo você. Dá vontade de dar uma surra, não dá? Mas essa manhã Deus diz, calma. Perdoa. Aleluia. Aleluia. Porque depois da tua crucificação haverá ressurreição. Deus vai tirar você. Você está entendendo? Aleluia. Esse processo é um processo divino. Aleluia. Então, meu Deus, ele ora ao Pai, quer comunhão no dia difícil. A segunda lição, ele perdoa no dia difícil. Ele não guarda mal. Ele perdoa. Terceira lição. O pior momento de Jesus. Escute essa. Aí mesmo, meu brother. 23:42 do Evangelho de Lucas. Isso aqui eu quero demorar só um pouco. O tempo que eu tenho.
Nesse momento Jesus está onde? Na cruz, sim ou não? Sim ou não? Está na cruz. Então disse Jesus, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... O outro versículo, por favor. 43. Agora, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Espera aí. Isso aqui é coisa fresquinha. Na primeira atitude ele tem comunhão no dia mau. Na segunda atitude ele perdoa. E a terceira atitude de Jesus no seu dia mau, dia ruim, é que ele não perde o foco da sua missão. Estão entendendo ou não? Ele não perde o foco. Ele não veio para salvar. Ele não veio para libertar. Irmão, a vida do líder é tão complicada que Jesus, sendo crucificado, tem que salvar alguém. Ninguém o salvará, mas ele vai salvar. Quando a gente começa a atravessar os dias maus, ruins, você não pode perder o foco, porque Deus te chamou. Ele te pôs para quê? Que se tu perder esse foco nesse dia ruim, tu vai ficar totalmente vagando. Tu não tem uma direção. Não era para Jesus estar no alto da cruz reclamando, sim ou não? Ei, bando de traidores! Ei, ingrato! Olha lá quem está mandando eu ser crucificado. Curei a família dele, curei um parente dele. Então o dia mau não vai tirar o teu foco. Amém. A tua, olha, se tu não entenderes essa, eu estou falando sério, eu vou aí, eu levanto você. A tua missão é muito maior do que o teu dia ruim. A tua missão é muito maior do que o teu dia mau. Aleluia. Dá para dar glória a Deus ou está difícil? A tua missão é muito maior do que quem fala mal de ti, de quem que quer tirar você do foco. Ele não perde o foco. Ele veio para salvar e continua salvando. Olha, se tu não entenderes essa, ele salvou antes da cruz, ele salvou na cruz e ele salvou depois da cruz. Está tudo na Bíblia. Aleluia. O teu foco, a tua missão tem que ser. É que Paulo, ele sempre diz assim, ó, irmãos, eu vou traduzir esse 3 de Filipenses, que é muito legal. Tem gente que lê e não entende. Paulo diz assim: irmãos, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que... Só que Paulo não era assim. Ele gostava muito de ir lá atrás. Pode ver 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, defendendo o seu apostolado. As duas de Tessalonicenses, então, ele se justifica. E em Gálatas ele diz assim, ó: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, que é minha identidade como apóstolo, veja no meu corpo. Então ele sempre vai lá atrás e se justificar. Só que ele cansou, porque de tanto justificar, ninguém estava mais acreditando nele. Então não é se justificar, é bola para frente. Aí ele entendeu que se tanto justificar, ninguém dava moral para ele. Ele chega com a igreja e diz: irmãos, agora eu faço uma coisa, é o que eu não fazia antes, mas a partir de agora eu vou fazer. Então ele não estava fazendo isso. Se tu ler a segunda na igreja de Corinto, meu Deus, Paulo quer só defender. Alguém até chega a dizer que não tem inspiração nessa carta. Tem. Mas é uma carta que ele justifica. Por exemplo, vocês acham que para ser apóstolo precisa? Eu tive um encontro com o Senhor, eu sou testemunha da sua ressurreição. Pode ver.
Mas em Filipenses ele falou, cansei. Enquanto tu fores lá atrás tentar justificar coisas, tu não prossegue para o povo. A gente trava. Olha, eu aprendi com o Jefferson uma coisa muito interessante. Ele disse, Caio, não se justifique mais. Quando eu me calei, o meu inimigo ficou perturbado. Porque enquanto ele falava, Ângelo, eu falava. Aí eu dava armas para ele. Quando eu me calei, ele não tinha mais o que falar. Aleluia. Deus está falando conosco. Aleluia. Porque o teu inimigo quer isso, que você discute, brigue. Aí Paulo diz, já chega de olhar para trás. Eu prossigo agora para o alvo. Se tu não entender isso, eu vou embora. Tomar catafé. Enquanto tu ficares perdendo tempo com as coisas que ficam para trás, o alvo fica mais longe. Aleluia. O Espírito Santo, através da sua palavra, diz assim, pela palavra, que o alvo estava tão perto de você, mas você voltou, e esse alvo ficou bem mais longe agora. Todas as vezes que eu volto, todo mundo sabe que essa é uma linguagem de atletismo, o pessoal bate muito em alguns esportes, só que a Bíblia, ela tem tudo isso. A maioria das cartas de Paulo ele tirou de corrida, de plantação. Alguém acha que Paulo estava trancado no quarto, de joelho dobrado, aí o anjo veio e disse, nada disso. Paulo olhava o agricultor e dizia, assim deve ser a vida do cristão, plantar e ter paciência. Ele viu o atleta correndo e disse, ele se prepara 8 meses para correr. O crente precisa da corrida espiritual. O soldado, aleluia. Então, Paulo está falando de competições, porque ele está escrevendo ao mundo que a Grécia era uma das potências. Então, os atletas que saíam nos estádios correndo, cada um tinha um fã. Eu torcia com o Érico, com o Elton, outro torcia com o Ângelo, outro torcia pelo Carvalho Júnior. E era muito fácil jogar moedas, o denário, que é a moeda romana, jogava lá, quer dizer, enchia a pista de moedas. Aí Paulo está dizendo assim, que quando aquele competidor olhava a moeda, ele perdia o alvo, que é o scopus. A palavra alvo no grego é scopus. Scopus é aquela linha de chegada que tem. Então, quando Paulo diz assim, eu olhei muito para trás, porque jogava muita moeda. Eu queria justificar. Eu fui perdendo o alvo. Porque tem muita gente que quer jogar moeda para a gente perder o alvo. Aleluia. Ele quer você parar, ele quer que você pare. Eu ouvi de um camarada aí muito doente, disse, enquanto eu não fizer o Carvalho Júnior parar de pregar, eu me sossego. Ele está com Bíblia, toma ceia, dirige, faz tanta coisa, só Jesus sabe. Mas aí eu ia lá atrás, pegava a moeda, perdi o foco. Que bom que eu tenho um foco. Tu está entendendo? Não, preciso que tu entenda. Tu tem um alvo. Olha, se tu não melhorar essa glória que eu vou falar, tu não vai almoçar. Eu estou falando sério. O alvo vale muito mais do que essas moedas que estão jogando daqui bancada. Porque essas moedas não valem muito, mas o alvo vai te dar condições de ser chamado de vencedor. Então era muito comum, aí Paulo jogava, aí o competidor vinha, pastor Mateus, e pegava a moeda. Enquanto isso, outros já estavam lá na frente. Paulo tem um alvo, prossigo para aquele alvo. Prossigo para o alvo. Prossigo dele. Não perca o teu filho. Irmão, Deus te chamou para aquilo. Não estou falando de adoração, de prestar culto. Estou falando de ministério. Estou falando aqui para líder. Deus te chamou para quê? Qual é o teu papel no reino? Pensa, qual é o teu papel? Ei, Deus me chamou para ser salvo. Ei, abre a cabeça. Estou falando de ministério. Qual é o teu papel? Você está aqui na igreja para quê?
que você está fazendo para Deus? Eu vi uma frase de um grande teólogo: quando eu não me acho no reino, eu faço as outras pessoas ficarem perdidas no reino. Se tu não se achares, tu vais fazer muitas pessoas perdidas. Você vai perder outras tantas. Porque tem gente que quer cantar. Eu vou agora falar, agora eu não estou zangado. Não, eu quero ser pastor. Não, eu quero ser pregador. Não, eu quero tocar. Não, ele não sabe o que quer. Prossigo para o alvo. É só um, não é dois, não são três. O dia mau chegou, foque. Ei, tem uma missão. A tua missão é maior do que o dia mau. Não fique, agora eu abandono. Não vai abandonar coisa nenhuma. Você tem que ser mais forte do que o dia mau. Tu tem que ser mais forte do que o dia ruim. Eu vou falar isso até você entender. Estou com uma graça. Tu és mais forte. O teu alvo é muito maior. Aleluia. Do que o momento. Porque já diz tudo. É o momento. Aleluia. Um amigo meu chorando, chegou comigo. Grande pregador, eu gosto muito dele também. E disse: pastor Carvalho, eu cheguei no fundo do poço. Eu digo: agora sim. Beleza. Top. Ele não entendeu. Ele disse: eu estou no fundo do poço. O senhor disse que agora é beleza. Eu digo: é beleza, porque agora tu não tem para onde descer. Está no fundo, não é? Agora é só subir, 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 subir. Não tem mais para descer. Pegue na mão do teu irmão e diga para ele: não perca o alvo. Não perca o foco, não perca a chamada, não perca não perca a oportunidade que Deus está te dando. Mantenha o teu alvo, seja paciente, seja perseverante, esteja debaixo de algo. Não pode desanimar agora. Eu falei com a minha mulher, ela disse: tu quer desanimar agora? A gente tinha que desanimar no começo. Quando a gente ficava numa casa com 38 pessoas, casa pastoral, porque um pregadorzinho dessa nova geraçãozinha. E eu, ruim, detesto aquelas cadeiras, chegou comigo e disse: pastor, eu estou muito cansado. Falei: de quê, menino? Começou ontem. Ângela, não sabe que é andar 3 dias no ônibus para ir para Salvador. Aquela coxinha da rodoviária. Você pega ela, quebra o vidro. Aí chega com magro. O pastor, depois de 2 horas, vai buscar. Desculpa aí, pastor, levei meu cachorro no pet shop. Minha mulher está com problema no dente, levei no dentista. Eu tive que passar no banco. Tá bom. Se demorar meia hora, volta, porque eu vou embora. Mas estou começando. Porque na época eu não era ninguém, hoje eu não sou nada. Mas quando eu era ninguém. Mas hoje, a única exigência é que eu não exijo dinheiro, mas a única exigência hoje é não me deixar esperando. Se me deixar. Agora, se furar, deixa eu contar para vocês. Estou vindo de Manaus. Sabe que os voos de Manaus é só de madrugada para sair, é 1h da manhã. Você sai arrumado, todo suado pelo aeroporto. É ou não é? Não tem como, não pede voo. E eu estava numa. Está gravando tudo aí, né? Eu ia para uma escola bíblica no Rio de Janeiro, uma cidade bem famosa. Viajei a noite toda, liguei para o Rubens. Nós estamos na casa do Pai, na casa do Pai você tem a liberdade para adorar, para glorificar e para exaltar a Ele nessa noite. 10 anos, até aqui nos ajuda. Fedendo, tirar aquele fedor, a camisa toda. Aí nessa hora a gente encontra irmãos, né? Pastor, não precisa gritar, irmão, calma, eu estou perto de você, fala baixo. O senhor está vindo aonde? Eu falei: Senhor, está pregando muito? Deve, irmão. Quase que eu digo: não estou, eu estou. Fazendo engenharia. Aí eu peguei a mala, saí naquele aeroporto do Galeão. Não gosto dele, não gosto do Galeão nem do Guarulhos. Saí.
Ninguém. Meu Deus. Aí aquele irmão que passa aqui, pastor, não tem ninguém ainda esperando, né? Isso que é uma bênção. Pois é. Mano, não chegaram. Mano, cadê? Peraí. O pastor que estava responsável por buscar é meio gordinho. Pegou no sono. Dormiu. O Rubens que acordou. Sair dessa cidade tem que passar pela ponte Rio-Niterói. De manhãzinho, ele disse, mano, o pastor disse para você parar e tomar café. E daqui umas 3 horas ele chega. Manda ele vir. O Rubens não faz isso. Você manda ele vir. Manda ele. Saí dali. O webjet estava funcionando nessa época. Vou direto para o Alberto. Minha mulher, que foi? Vou fazer um cafezinho aí. Deixei meu celular ligado assim, bem pertinho de mim. Toda hora eu olhava. Não fui dormir. 10h. Tá lá. Ô, meu amigo, eu digo, o senhor quer falar com quem? É o pastor Carvalho, é ele. Eu lhe vim buscar. Eu disse, aonde? Aqui em Uberlândia? Ele disse, o senhor foi embora? Eu disse, o irmão quer que eu fale? O irmão quer que eu pegue? Não pode. Eu digo, não pode a não ser, seu gordo! Dormiu! Tem gente que vai ficar contra mim. Fica no meu lugar para tu ver se é bom. Digo, rapaz, eu vim de Manaus. Estou viajando a noite toda. O irmão da zombou de mim na hora lá. Está perdoado. Mas não vou mais. Ainda disse para ele, à noite eu tenho uma família aí. Seja sincero. Diga o que aconteceu. E ele foi sincero. Ele disse à noite que ele que perdeu, dormiu. 38 pessoas numa casa, curtindo. A minha mulher, como é que eu vou trocar de Uber? Eu vou ficar aqui na porta. Ficar na porta. Tem isso, hoje é hotel, né, isso hoje é maravilhoso. Mas aí tem um banheiro para 38 pessoas. Aí alguém diz para mim, começou a voar. Hotel, está cansado. De quê? Você sabe o saquinho de moeda que vem? Aquelas moedas. Meu Deus. Porque a oferta boa é aquela que não pesa. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela está compreendendo. Você está entendendo? Pastor, quando eu pego o envelope, ele está assim, bem durinho, grosso, e é um detalhe, todo itinerante, quando pega o envelope, dá vontade no banheiro, dá vontade. Fala aí, meu irmão, dá uma vontade de fazer xixi. Só que tem um detalhe. Eu vou terminar. Pastor muito amigo lá do Goiás. Lá muito top. Peguei lá umas 7 vezes. Foi a terra do meu pai, Minaçu. E eu estou ali, tal. E bem tracado ali. Tem uma turma boa, minha família Carvalho é de lá também. Aí o pastor veio acertar. E tem um rapaz lá que é muito gaiato, sabe? Quando eu peguei o envelope, ele disse, o banheiro é logo ali, pastor. Eu falei, tu tá ligado? Ele disse, tô, vai lá. E tem um detalhe, é do jeito que a gente vem, né? Quando é uma oferta boa, a gente vem tão alegre. Bota a janta aí, né? Quando não é. O que foi, pastor? O senhor estava... Uma oferta boa é aquela que é grossa. Quando pesa, a pessoa... Mas eu nunca perdi o meu alvo. Irmão, os congressos no Goiás, antigamente, era só em ginásio. E eu era colocado sempre à tarde, domingo à tarde.
Não dá ninguém. Eu ia para o Nordeste, tinha muita ideia de ginásio antigamente. Hoje é na igreja, graças a Deus. Mas o interior do Maranhão, tudo ginásio, que não tinha vazio, Ângelo, 6 pessoas. Ginásio para 5, 6 pessoas, 6 mil. Eu levava minha mulher para ver se ela entende o ministério. E ela dizia, meu Deus, está vazio. Engraçado que a mulher dava força nesse falar. Está vazio, não tem ninguém. Eu dizia, continua me apoiando. É isso aí, tá ótimo. Aí os coordenadores chegavam com a gente e diziam assim, ó, o pastor mandou você pregar direito. Lembra dessa história? Se não pregar, não prega mais aqui. Eu olhava para lá, querendo que ela entendesse o ministério que era. Pregava, gritava. Os bancos, dava aquele eco. O ginásio vazio, eu dizia Jesus, aí ui. Não voltava o Jesus ia embora ainda. Eu olhava para ela, ela de cabeça baixa, meu Deus, se a mulher não entende, fica um. Se a mulher não entender, vai ficar um. Levanta a mão para os bancos. Vai pregar. Se no céu. Se no céu tiver lugar para ver banco convertido. Eu preguei para muito banco nesse caso. Se eu não ganhar minha coroa, vou levar almas, mas banco eu levei para o céu. Terminava o culto. Foi bom. Hoje não faz mais isso. Não faz. Passou o tempo. Tentando falar para lá do que é. Olha, calma, vai melhorar. É difícil mesmo. Passou os anos e eu voltei. Ginásio lotado. Melhor. Já voltei cobrando. Nada de moeda. Tem um secretário, hotel, passagem. Eu vi aquele ginásio lotado. Helene era todo, mas lá deu apelido, um pedaço de alguma coisa, topo de Cristo, mais ou menos isso. Ela disse para mim, nossa, hoje está lotado. Eu olhava para ela e dizia, sempre esteve. Sempre esteve. Aonde chegar a tua visão? Chegar aos teus pés. O Espírito do Senhor está aqui para façando a voz. Quer inocular na tua alma a ideia de que teu alvo é maior do que qualquer situação difícil. Não, se tu não entenderes isso, eu vou parar. O teu objetivo, o teu propósito, o que Deus determinou para que tu faças, é muito maior do que teu dia mal, do que teu dia ruim, do que tua luta. Se alguém gosta ou não gosta, o teu alvo é maior. Não perca o foco. Não perca o foco. Não perca o foco. Ou tu dá glória a Deus, ou então eu vou jogar esse microfone em você. Não perca o foco. Não perca o objetivo. Agora, se tu não tiver foco, meu irmão, aí Jesus tinha. Não era salvar? Mesmo na cruz, Ele salvou. Ele não poderia justificar tantas coisas? Espera aí, rapaz, estou sangrando também. Não é assim que nós fazemos hoje? Ele não poderia dizer, espera aí, rapaz, calma, está vendo meu lado? Está sangrando. Eu estou apanhando desde madrugada. Aleluia. Ele não poderia estar reclamando. Ele não poderia estar se justificando, que é uma coisa nossa hoje. Mas o alvo dele era tão maior, de que ele falou, hoje, é quando eu morrer eu te levo. Quando eu fechar o olho eu te levo. Quando muitos estiverem aqui pensando que eu acabei, nós estaremos no paraíso com o Pai. Pegue na mão do teu irmão e eu vou terminar. Aperte a mão dele e diga, não perca o alvo.
Não perca o foco. Não perca a visão. Não perca o compromisso. Você está na América para trabalhar como tu trabalhar. É outra coisa. Eu não aceito mais. Eu vim aqui, há 20 anos eu venho na América. Eu não aceito mais crente falar que veio para os Estados Unidos para trabalhar. Tu não trabalhava no Brasil, meu irmão? Fazia o que no Brasil? Disse para, o senhor não sabe como é aqui. Então por que vem? Tem que trabalhar? Tem, mas tem que ir à igreja. Você tem compromisso com o reino. Amém. Você não vem para cá para sair rico daqui. Aleluia. Você vem para cá para trabalhar, mas a tua alma também precisa. Teve um irmão lá do outro lado de lá, disse para mim, não, eu não tenho muito tempo para a igreja, porque eu vim para trabalhar. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Se não é crente, vai para o inferno. Mantenha o seu alvo. O dia mau chegou, o dia difícil, mas eu tenho um alvo. 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 Eu vou ficar falando até eu achar outro versículo aqui. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Último lugar. Vamos para o Evangelho de João agora, meu amigo. João 19, 25. Se você entender, nós estamos falando sobre 4 atitudes de Jesus no pior dia da sua vida. Qual é a primeira atitude dele? Qual é a primeira atitude dele? Comunhão. Qual é a segunda atitude dele? Perdão. Qual é a terceira atitude dele? Manter o foco, não perder o foco. Mas essa atitude eu termino. Olha aí. E junto, olha a minha tradução. Tá bom, isso. Continuando 25, vamos lá. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. A gente tem que valorizar a mulherada, né? Fala a verdade. Os machos tudo foram embora. Só o Joãozinho ficou e o Hanã. Mas olha quem ficou lá. Sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Os que dizem que mulher tem mais sensibilidade mesmo, né? Está lá, ó. Coloca o verso 25. Versículo 26, perdão. Ora, vendo ali a sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente. Quem é esse discípulo? João. Disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu. Olha que legal, a Bíblia é muito bom. Coloca aí o verso 27, versículo. Depois disse ao discípulo, a João, eis aí a tua. Posso terminar? No pior dia da vida de Jesus, ele priorizou e valorizou família. E não esqueceu da mãe. Ele disse para João tomar conta dela. O que nós estamos fazendo com a nossa família? Como nós estamos tratando nossa família no dia difícil? Opa, Deus está aqui. Eu estou falando isso com a Bíblia. Por que família? Porque não tem ninguém mais que ame você do que sua família. Todos podem te abandonar, mas a família não. Pode ficar, todo mundo pode me abandonar no Brasil e no mundo. Tem uma que não me larga. Ou duas. Jefferson e Alan. Porque eu só posso contar com a família no dia. Onde estão os amigos? Estão também resolvendo suas paradas, seus problemas. Deus manda eu dizer que nós temos que parar de maltratar os nossos familiares, porque eles são os nossos verdadeiros amigos.
É por isso que eu não aceito uma pessoa que comeu pão amassado comigo, pão molhado, pão pisado pelo diabo, tanta humilhação com minha mulher, e agora simplesmente eu troco, como se troca o terno, como se troca a gravata. É verdade. Isso aí é verdade. Acha justo? Será que é justo da minha parte? O amor acabou. Por que o amor não acabou quando está na miséria? Por que só acaba agora? Quando está famosinho, está com uma agenda. Deus está dizendo para mim, Carvalho, cuide da sua família. É isso aí. Priorize sua família. Ei, marido. Brutalidade. Não está com nada. É isso aí. Ser homem não é aquele que grita. Ser homem é aquele que é responsável pelo lar. É isso aí. E maltratar o sexo frágil é pecado, meu irmão. É pecado. Gritar é covardia. Gritar com mulher, bater em mulher, é covardia. Mulher, seja mais prudente. Saiba a hora de falar. O camarada está com a cabeça quente. Aí tu ainda joga mais fervura. Deixa ele esfriar a cabeça. Eu tenho uma habilidade com a Elane que a gente não briga muito. Porque no olhar ela sabe. Aí ela já muda de assunto. Ih, dá uma de João que ela nem está entendendo. Depois eu não vamos falar. Porque quando ela veio para debater, eu estava com sangue quente. Quem vai perder é ela. Ela não vai ganhar, porque eu me conheço. Ela me chamou uma vez e disse, senta aí. Já contei, vou contar. Se eu não senta, se senta, eu digo, agora sim, eu sento. Essa moral que ela está entendendo. Ela disse, eu tenho 10 coisas para falar para você. 10. Tá bom, 10 está legal. Ela disse, mas 8 são negativas. 8. Só 2 positivas. Começa pelas negativas. Tu não dorme comigo. Tu não viaja comigo. Tu não me dá sapato. Tu não me leva para o show. E outras coisas que a gente não vai falar, porque ele está gravando. Tudo verdade. Um homem que dorme 6 vezes na casa dele por ano, isso é sério? Isso é certo? 6 vezes por ano? Como já aconteceu na minha vida? Você acha que isso é certo? Claro que não. Um homem que pregou 62 dias no ano sem parar. 62 vezes sem parar. Isso é certo? Claro que não. O que eu ganhei com isso? Diabetes, pressão alta. Ela disse, mas tem 2 coisas em você que eu me apaixono todo dia. 2. Primeiro, o respeito que você tem com o pastor. Eu nunca vi você chamar o teu líder de você, de tu. Ele sabe disso. Senhor, licença. Esse teu lado me atrai tanto. Eu não te vejo olhando para o teu pastor e fazê-lo igual a você. Você sempre olha diferente. Isso me encanta. Eu fico maravilhado com isso. Eu nunca te vi na minha casa, essa casa que nós temos aqui, você permitir que falasse mal do teu pastor. Eu nunca te vi. Porque o dia que eu visse você fazendo isso, você não poderia mais ficar. Eu nunca vi você em rodinha aqui em casa detonando. Isso eu me apaixono. Eu nunca vi você falar não. O pastor te liga, você diz, sim, pastor. Pois não, pastor. Vou fazer, pastor. E foi assim que eu aprendi. O problema, posso rasgar agora? O problema é que a nossa geração aprendeu uma coisa. E essa nova geração não aprendeu assim. Isso que me mata. E a segunda coisa que eu me apaixono todo dia quando te vejo pregar, é que você nunca pregou para deixar o pastor em mau lençol. Eu nunca recebi uma ligação de um pastor
dizendo que tu deu trabalho, que tu pregou bobagem. Tu só prega unidade. Tu só prega para os irmãos se unirem. Tu sai da igreja, já está agendado para voltar. E esse teu lado me encanta. É por isso que eu continuo contigo. Que eu me apaixono todo dia. Eu olhei para ela e disse: se arruma. Vou comprar sapato para você do shopping. Ei, salvar todo mundo e perder o filho. Salvar todo mundo e perder a filha. Pregar no Brasil todo e ver o filho fumando. Pregar no Brasil todo e ver o filho gay. Pregar no Brasil todo e ver lá a família destruída. Que isso? Olha o que Jesus nos ensina. É o dia mau dele. Aleluia. Mas ele diz: mulher, tu não vai ficar desamparada, eu vou. Aleluia. Mas João vai ser teu filho. Tu vai cuidar dela, João. Irmãos, vamos priorizar as pessoas que mais torcem por nós, que mais vertem a nossa camisa, que mais nos incentivam, que ouvem nossos lamentos e lamúrias na madrugada. É ou não é? Que ouvem as nossas queixas, as nossas fraquezas. Porque mulher de Deus, ela nunca vai trair. E homem de Deus nunca vai trair. Só que não tem Deus. Que não tem compromisso. Porque nós estamos numa geração que as pessoas fazem tanta coisa fora do púlpito e tem coragem de subir no púlpito e pregar. E pregar contra demônio, desafiar demônio. Só que isso vai acabar. Isso vai acabar. Gente que está subindo no púlpito e passa a tarde toda bebendo, fumando, e depois prega contra a bebida. Estamos vivendo uma tragédia espiritual. Mas a nossa família precisa estar salva. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua família. Você levanta a sua mão, por gentileza. E a arca que está preparada vai entrar você e toda a tua casa. Não, se você entender, você vai dar glória a Deus. Vai entrar você e toda a sua casa. Nenhum dos teus filhos irão se perder. Teu marido não vai se perder. Tua esposa não vai se perder. Ei, irmão, vamos entrar no mundo espiritual agora. Vamos guerrear um pouquinho. Todo plano do adversário, todos os planos, os projetos do diabo para a minha família e para a tua família estão sendo destruídos agora em nome de Jesus. Quem crê faz barulho de glória a Deus. Nenhum mal vai te atingir, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vai comparecer com toda a tua casa diante de Deus. Quem crê, adore a Ele. Pastor, eu termino porque o tempo, eu ainda tenho 2 minutinhos do tempo sobre. Eu preguei, eu não sei se eu já ensinei isso aqui. Eu não sei. Tem um texto em Mateus 8, isso é muito bom para o senhor que é nosso líder. Eu acho que é texto de Mateus 8 que Jesus disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara. Que versículo legal, senhor. Eu cresci ouvindo isso, top. Só que tem um detalhe. O que me ensinaram nesse versículo me causou espanto quando eu fui no grego estudar. Porque o versículo, a ideia que passaram para nós é só seara. Seara. Não é isso? Seara é grande. Deus manda trabalhadores e tal. Mas analise esse versículo. Esse versículo não fala da seara. Ele fala sobre o dono da seara. Rogai, pois, ao Senhor. Então, antes de chegar na seara, tem que orar ao dono dela. Como é que a gente faz hoje? A gente só fala em seara hoje. A gente acorda, problema, trabalho, dificuldade, e pouco se fala com o dono. Aí chega a noite e a gente está cansado. Não tem o que pregar. Porque é mais tempo com a seara e menos com o dono. Só que nós precisamos entender que esse versículo não está mandando a gente para a seara.
Esse versículo está nos mandando para o dono dela. E o dono dela é oração. Quem tem ouvidos me ouça. Quanto mais eu ficar com o dono da seara, os problemas da seara serão resolvidos aqui. Eu não preciso pegar todos os problemas da igreja para resolvê-los. Eu faço isso, sabe por quê? Porque eu fiquei pouco com o dono. E quem disse que esse problema era para tu entrar? Sabe por que tu entrou? Porque tu não orou. Hoje, qualquer problema que venha a mim, eu digo, opa, só um minutinho. Vou falar com Deus, que eu tenho uma mulher assim. Não, vamos orar. Eu me livrei de muitos. Que eu acabei entrando em situações de família que não era para mim. Porque eu pensava que eu teria condições de resolvê-los. E agora eu não estou podendo sair e nem resolvê-los. Porque eu não busquei ao dono. Pastor Mateus, a permanência da nossa liderança não é na seara, é com o dono da seara. Tem muita gente que está na seara, mas não está com o dono. Em contrapartida, tem muita gente que nem ainda colocou a mão na seara, mas tem uma intimidade com o dono. Faça isso esse ano. Oh, glória! Esqueça muito a seara. Eu não estou pregando aqui para você não trabalhar na obra. Eu estou dizendo que se você não tem um minuto com o dono da seara, está errado. Você nem lê Bíblia. Você nem ora. Você nem tira meia hora com Deus. 1 hora. Você está entendendo? Então, meu amigo, às vezes a gente mergulha tanto na seara, a gente esquece da nossa alma. Esquece do nosso coração. Esquece da nossa vida. A gente às vezes mergulha tanto em instrumental, em composições, e esquece do dono do instrumental, do dono das composições. É por isso que tem obreiro que não tem o que pregar hoje. Porque ele não ficou um momento com o dono. Como é que ele vai pregar? Ele não trouxe nada, porque ele não ficou com o dono. Trabalhe, mas primeiro é ele. Aleluia. Eu vou terminar 1 hora, tempo. Jesus nunca te chamou para pregar. Jesus nunca te chamou para ser o banho. Jesus te chamou para estar com ele. Aleluia. Depois chamou quem ele quis para estar com. É pronome. Acabou. Depois de passar, vai pregar. Amém? Recebes? 4 coisas que Jesus nos ensina no seu dia: comunhão, perdão, priorizar e cuidar de quem te ama. Cuida. Meu chapa, vou falar uma coisinha para você. Eu aprendi isso há uns anos atrás. Quando a gente casa com uma pessoa muito bonitinha, né? Toda apertadinha, tudo aqui, cabelinho bom, meio cheirosa. A gente só ia namorar, estou mentindo? Ela não vai ficar feia no namoro, né? Mas depois que casa, entendeu? Nas primeiras noites a mulher até consegue se manter um pouquinho arrumadinha, mas vai passando o tempo. Aí vem camisa de político. Estou mentindo não. Vem pantufa. Vem aquele hálito de madrugada que só Jesus na causa. Vem os problemas que a mulher precisa ter, que é a mulher do sexo frágil. Mas ela é a mesma pessoa que você casou há muitos anos atrás. Aqui dentro ela continua do mesmo jeito. Você entende o que eu estou falando? Continua do mesmo jeito. Então, cuide. Eu estou falando isso por uma experiência que hoje eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha família. Eu quero compartilhar com vocês isso. Vou para 27 anos de casado. Estou vivendo um dos melhores momentos. Ela ainda continua um pouquinho chata, exigente, pede dinheiro, mesma coisa, mas continua a gente. Inclusive, né? Deixa Deus te abençoar aí, vem agora, porque eu tenho que levar presente. Amém? Quando você recebe essa palavra, vamos orar, fique de pé. Deus abençoe. Ei.